Como vai, pessoal? Eu sou o professor Luiz Cláudio Chaves e esse é o nosso programa Em Defesa do Licitante, no qual tratamos de temas de interesse dos profissionais e empresas da iniciativa privada que participam de licitações e vendem produtos e serviços para o poder público, estatais e entidades do Sistema S. No vídeo dessa semana, nós vamos tratar de um tema que desperta bastante atenção dos órgãos de controle externo quando se trata em requisitos de habilitação em editais de licitação pública referente à apresentação por parte das empresas licitantes de atestados para fins de qualificação técnica. A exigência de atestados de capacidade técnica encontra amparo no artigo 30 da Lei 8666 de 93. Essa apresentação de atestados tem a finalidade de demonstrar que o licitante já possui experiência por execução de objeto compatível, assemelhado com aquele que foi colocado em disputa. Tal comprovação, ela faz presumir que aquele que executou o objeto que está sendo licitado terá condições de repetir o bom desempenho anterior no novo contrato. Em outras palavras, quem fez corretamente uma vez tende a fazê-lo novamente. Para a comprovação da capacidade técnica nas aquisições, a lei dispõe o seguinte. Artigo 30, é a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. E aí o parágrafo 4º diz assim: nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. É importante destacar que esta comprovação constitui um ato discricionário da administração, isto é, cada edital poderá ou não dela dispor. Em outras palavras, não é exigência obrigatória, costuma ser exigida naquelas contratações que envolvem um maior risco operacional e financeiro, de modo a mitigar a ocorrência de possíveis falhas na execução que possam acarretar prejuízos à administração e que em empresas desprovidas de experiência no segmento a que pertence o objeto tende a ser naturalmente mais provável. No entanto, a exigência de atestados não pode ser feita com ampla liberdade pelo gestor. Há um limite que deve ser observado a fim de evitar cerceamento ao caráter competitivo, bem como a violação a princípios como a isonomia de tratamento entre os possíveis interessados. É nesse contexto que a Constituição Federal de 1988, no comando que fixa o dever geral de licitar, aponta uma importante limitação no que se refere às exigências de qualificação técnica. O artigo 37, inciso 21, ele tem a seguinte redação: ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. E agora vejam, o qual, essa é a parte importante, somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Eu selecionei um precedente bastante interessante do Tribunal de Contas da União que se referiu a um pregão eletrônico realizado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, o CONTER, cujo objeto era fornecimento de material para distribuição gratuita como brinde na forma de 3.000 canetas esferográficas. Foi adjudicado o objeto pelo valor de R$ 18.449. No respectivo edital, havia uma cláusula que exigia do licitante que, na fase de habilitação, fosse apresentado no mínimo 2 atestados compatíveis com o objeto da licitação. E resignada com essa cláusula, uma empresa interessada nesse certame ingressou com um recurso de representação junto ao TCU, que decidiu o caso do seguinte modo, abro aspas,
é irregular a exigência de número mínimo de atestados de capacidade técnica para fins de habilitação, a não ser que a especificidade do objeto a recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar explicitados no processo licitatório. Estamos falando do Acórdão 825 de 2019, julgado pelo plenário. A Corte Federal de Contas entendeu, portanto, que a exigência fere os limites impostos na Constituição Federal, uma vez que a imposição de que o licitante comprove ter executado o objeto assemelhado ao da licitação por 2 vezes seria uma exigência acima do suficiente para garantir as obrigações que seriam assumidas. Muito embora o texto do dispositivo constitucional não seja muito bem explícito sobre o que deve ser considerado, aspas, indispensável ao cumprimento das obrigações, o Tribunal de Contas da União vem entendendo pela impossibilidade de os editais de licitação exigirem mais de um atestado do licitante para fins de qualificação técnica. O precedente destacado cita vários outros acórdãos no mesmo sentido, demonstrando ser entendimento já pacificado na Corte. O TCU admite, entretanto, uma exceção a essa regra. Ela considera que, em situações excepcionalíssimas, os editais poderão promover exigência de mais de um atestado, desde que o objeto justifique tal exigência e que os motivos ensejadores estejam perfeitamente explicitados, fundamentados tecnicamente no respectivo processo. Essa posição do TCU não pode ser confundida, todavia, com os casos em que, dada a complexidade do objeto, como no caso de obras, serviços de engenharia ou serviços mais complexos, o edital exige comprovação de várias parcelas de execução e que, não raro, não se encontram todas presentes em um mesmo atestado, obrigando a empresa a apresentar vários documentos para fins de habilitação técnica. Também não pode ser confundida com os casos em que o edital permite a soma de atestados para que o habilitante consiga alcançar o patamar de execução anterior nos parâmetros fixados pelo edital. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma licitação para serviços de limpeza, higiene e conservação, na qual o objeto se refere na parte de limpeza em área interna de 100 mil metros quadrados. O edital de licitação, se pede o atestado de capacidade técnica, deveria fazê-lo da seguinte forma: os licitantes deverão apresentar na fase de habilitação atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que demonstrem ter executado anteriormente serviços de limpeza, higiene e conservação em área interna não inferior a 50 mil metros quadrados. Então vejam que o objeto da licitação seria limpeza em área interna de 100 mil, e o edital pediu que ele comprove, pelo menos, ter executado anteriormente limpeza, higiene e conservação em área interna de 50 mil metros quadrados, metade do empreendimento, do objeto da licitação. Para o alcance desse número, 50 mil metros quadrados, a comprovação de 50 mil metros quadrados, o edital pode permitir a soma de atestados. Por exemplo, diria num subitem: para o alcance do número referido no presente item, o licitante poderá somar até 2 atestados, desde que se refiram à execução de serviços concomitantes por prazo mínimo de 6 meses. Então, neste caso, o licitante poderia apresentar um atestado de 50 mil, atenderia à exigência do edital. Ou apresentar um de 20 e um de 30 mil, que somados chegam aos 50, desde que executados por um determinado período de forma concomitante. No caso concreto, analisado pelo TCU, é lógico que nós temos que concordar que a exigência feriu o princípio da competitividade e da isonomia. Em primeiro lugar, o objeto nada tem de complexo, são canetas esferográficas. As quantidades, no meu particular entendimento, eram diminutas, não foge do corriqueiro, não fugiam do corriqueiro, bem como o mercado para esse tipo de objeto, brinde, é muito sortido e há muitas empresas no ramo pertinente. E mais ainda, os valores envolvidos eram de pequena monta.
pouco mais de R$18 mil, que se aproxima inclusive do atual limite financeiro para dispensa de licitação, que está na faixa de R$17.600 para órgãos da administração pública direta. E lembrando que as empresas estatais e as entidades do Sistema S contam com limites de dispensa em razão do valor muito mais confortáveis, R$50 mil e R$44 mil, respectivamente. Especificamente, exigir que o licitante apresente no mínimo 2 atestados, ou seja, que comprove ter realizado ao menos por 2 vezes objeto compatível, configura exigência excessiva e contrária aos ditames constitucionais e pode levar à anulação de todo o certame. O que no caso que nós trouxemos no vídeo dessa semana, somente não ocorreu porque a aquisição, apesar de se tratar de pequena monta, ela já estava concluída ao tempo da interposição do recurso de representação. Caso um edital de licitação contenha exigência ilegal, é imperioso que seja interposta a impugnação ao edital ou mesmo, de plano, o recurso de representação junto ao Tribunal de Contas respectivo, tão logo ciente da ilegalidade, de modo que o recurso jurídico possa ser possa ser eficaz, considerando que não raro o TCU, a despeito de reconhecer eventual ilegalidade em procedimento licitatório, não anula os contratos já em execução, por entender que o prejuízo para a administração com o encerramento antecipado do contrato pode ser maior do que a ilegalidade já reconhecida. Bom, eu vou colocar aqui na tela um QR Code, você vai apontar a câmera do seu celular, que vai te levar para o link do nosso livro Em Defesa do Licitante, Manual Prático de Modelos de Recursos e Impugnações. Vai lá, adquire o livro e você vai receber, juntamente com ele de brinde, 1 ano de atualização com novos modelos e também um recurso ou uma impugnação ao edital pessoalmente customizado para o seu caso. Eu espero vocês que me encontrem nas redes sociais. Você vai me encontrar no LinkedIn, no Facebook ou no Instagram. Basta procurar Professor Luiz Cláudio Chaves. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo e convide seus amigos e colegas de profissão para se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima semana.